Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho, de 2023 do fundo XP Log, fundo de investimento imobiliário, é o XPLG 11, fundo de logística. Vamos ver qual foi a performance do fundo nesse mês de junho de 2023, ok? Fique conosco então se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, tá? Ative as notificações, deixe o seu like, muito importante, é tudo de graça. Eu vou deixar inclusive esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso grupo e encurta a distância. Vamos lá então, fundo XPLG 11, relatório de junho, né? Acabou de sair aí, sexta-feira, primeira semana de julho. Fundo que investe preponderantemente na área logística e industrial. Para quem não conhece o fundo, entender de junho de 2018, código de negociação na Bolsa de Valores XPLG11 tem mais de 3 bilhões em patrimônio líquido, um pouquinho mais de ativos, né? Um pouquinho mais aí, 3 bilhões e meio de ativos aproximadamente, 311 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas. Se você é um desses cotistas, se inscreva aí no canal, ajuda a gente. Acompanhe aqui a leitura do relatório que todos os meses a gente faz aqui do XPLG11. É um dos primeiros que a gente faz aqui quando sai o relatório. Deve ser um dos primeiros também aí do YouTube. Então se inscreva aí, ajuda a gente, tá bom? E deixe também sua sugestão de vídeo nos comentários. Aqui a gente vê o foco de atuação da Ambima é logística, XP Vista Asset Management é o gestor, a Vortex e TVM é o administrador. Provavelmente ele paga aqui o menor valor de taxa de administração, 0,75%, tem um patrimônio aí imenso, né? E 20% do que excedeu o benchmark é a taxa de performance, que é o benchmark IPCA mais 6%. Bom, mais para cima aqui a gente vai verificar o que o gestor disse sobre o resultado. Então, sobre o resultado aqui de junho, foi declarado em 79 centavos, é o maior valor que o fundo já distribuiu desde o IPO. Né? A gente vai entender também esse resultado aqui, se ele é recorrente, se não é. Tá? O fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e paga 10 dias úteis depois. Então vai pagar no dia 14, anunciou no dia 30 de junho, e vai pagar no dia 14 de julho, 79 centavos por cota. Cota de fechamento foi de 114,19. Então aí o fundo teve uma estilingada no preço aí em junho, em maio, né? Para quem não aproveitou pegar o fundo lá R$ 90 lá em junho, em abril, em março, né? Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, vai ter que esperar a próxima crise, né? E o fundo está com um dividend yield anualizado de 8,3%. No dia 30 de junho, o fundo publicou um fato relevante no da CVM, né? Que ele concluiu a operação, inclusive, da securitização do especulativo Cajamar, né? A securitização dos recebíveis já dos contratos de locação para garantir lá o valor da obra, inclusive, né? E aí o fundo então emitiu duas séries ali de CRIs, 35 milhões a primeira, a uma taxa de CDI mais 2,5%, né? E aqui a segunda de 65 milhões, CDI mais 2,7%, com carência total nos 12 primeiros meses. E concluiu também a expansão da Renner, a BR de mais de quase 12 mil metros quadrados, né? 38 milhões e meio de reais, né? E sendo que a expansão integra o mesmo contrato já firmado, né? Contrato atípico já firmado com a Renner. Bom, em relação aqui aos resultados, bom, ele fala aqui sobre a combinação aqui dos alguns fatores, né? Que ele inclusive falou no relatório passado, que foi a redução da vacância, né? A redução da vacância, a correção monetária dos contratos, né? Principalmente os contratos atípicos e o ganho de capital na venda do imóvel lá no ano passado fez com que o resultado aí fosse o excedente, né, dos resultados fosse distribuído em junho, o que deu aí uma distribuição extraordinária de 4 centavos por cota, né? Vamos ver se isso vai permanecer, né? Já que é uma distribuição extraordinária, não sei se ele vai continuar com esses 79 centavos sendo distribuídos aí para os próximos meses. Em relação ao fluxo financeiro, a gente verifica aqui que o fundo teve receita de locação de mais de 21 milhões e 600 mil reais, quase 1,5 milhão de receita de rendimento de fundo de investimento que tem na carteira e mais de 156.700 reais
de rendimento de caixa, que totalizou R$ 23.251.000. Despesas do fundo em torno de 10%, um pouquinho mais de 10% das receitas, né? 2,6 milhões. Principal que são as despesas operacionais, que aqui na verdade são despesas provavelmente dessas taxas aqui que o fundo paga, administração, gestão, custódia, né? E tudo mais. E despesas financeiras, né? O fundo paga aí os serviços da dívida, provavelmente os imóveis aí, os CRIs que tem na carteira, os imóveis que ele financiou. Então tem ali as despesas ali, os encargos e os juros remuneratórios desses financiamentos. São essas despesas financeiras que o fundo tem atualmente. O resultado do fundo então foi de R$ 20.600.000. E o fundo distribuiu então, como falou lá em cima, 4 centavos aí extraordinariamente, R$ 21.400.000, totalizando 79 centavos por cota, né? Dentro da média aqui do semestre, 75 centavos dá exatamente a diferença de 4 centavos extraordinários que o fundo distribuiu. E o saldo de distribuição por cota, né, o que ele ainda não distribuiu, 55 centavos por cota que ele tem de resultado acumulado. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o resultado financeiro por cota, né? Assim, aqui sim, um pouquinho mais organizado, mas ainda assim, como eu destaquei lá no XPPR11, né? As escalas aqui dos dois gráficos estão diferentes, né? O que confunde um pouquinho aqui. Nesse aqui nem tanto, porque os resultados estão mais positivos, né? O XPPR11 fez ali uma bagunça total nos gráficos. É ideal que isso aqui esteja no mesmo patamar, né? Já que está ali no mesmo grau de centavos ali, né? Entre né, um pouquinho negativo aqui, 10, 20 centavos negativos e R$ 1. Então, o ideal é essas duas escalas aqui do gráfico estar na mesma escala. Bom, aqui o que a gente verifica é que o fundo teve um resultado de 76 centavos por cota, né? 80 centavos vindo principalmente das receitas de locação, e nas despesas do fundo consumiram 10 centavos por cota. O restante que complementou os 6 centavos são as receitas aí de fundo de investimento imobiliário, ganho de capital nas vendas desses fundos, né? E também o rendimento de caixa. Aqui a gente verifica o valor da cota em relação ao seu valor patrimonial. Então, muito tempo que eu não vejo o XPPR11 com um valor de mercado superior ao valor patrimonial, como a gente verificou agora. Ó, encerramento de junho, valor de mercado superior ao valor patrimonial de R$ 113,06. Inclusive, teve um aumento também na liquidez, né? O preço aumentou, acaba que a liquidez também acaba aumentando, né, pelas negociações de estar com preços mais elevados, né? Então a gente verifica que foi de 4,4 milhões, um pouquinho acima da média que tem se observado em 2023. Mais para baixo a gente verifica então exatamente a liquidez, foi de mais de 91 milhões de reais a liquidez média diária, a liquidez no mercado no mês de junho, e o giro de cotas foi de 3%, mais de 831 mil cotas negociadas em junho. E aqui na rentabilidade, a gente verifica que o fundo tem mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, né? O valor da cota patrimonial, R$ 113,06, valor de mercado, R$ 114,19. O ganho de capital, o aumento da cota de mercado no mês de junho foi de 8,6%. Então aumentou bem mesmo aí a cota de mercado, em torno de R$ 10, né? Aumentou a cota de mercado durante o mês de junho, né? E o retorno total foi de 8,54%, é quase o dobro do IFIX no período. Então, realmente, o fundo teve um desempenho aí no mercado de valor de cota muito alto. Portfólio do fundo, 90% do seu portfólio são imóveis, 3% aplicações financeiras e 7% cotas de outros fundos, 66% dos seus contratos de locação são contratos atípicos. E a gente verifica mais para baixo aqui em relação aos locatários, né? Então o fundo não tem uma concentração muito alta em determinado locatário. Ele tem aqui 13% na Via Varejo, não considero alta essa alocação de 13%, né, da receita, né? Tem alguns que são bem piores do que isso, mas a gente verifica que se pegar aqui uma gama um pouco maior, né, só nesses daqui que estão destacados corresponde aí a 60% da receita concentradas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locatários. Então,
Comércio varejista é o principal, 54%, né? Normal para um fundo de logística dessa característica. IPCA 76% é o principal índice de reajuste, e em julho 15% dos contratos da receita imobiliária será reajustada nesse mês de julho. Vencimento dos contratos, a maioria vence a partir de 2025. Na verdade, tem que prolongar um pouquinho isso aqui mais, né? Que 2025 já está aqui há 2 anos, né? Então, essa concentração tende a aumentar se não aumentarem as escalas aqui, né? Tem que ir pelo menos a partir de 2027, né? 5 anos, médio prazo, aí para a gente poder ter uma ideia como é que estão os contratos no médio prazo, né? Isso aqui é curto prazo, acaba que tudo vence no curto prazo aqui, praticamente nessa visão desse gráfico, né? A evolução da vacância, a gente verifica que o fundo manteve o mesmo nível de vacância que teve a redução de abril para maio, então permaneceu o mesmo nível ali de maio para junho. E o principal locatário em relação à área ocupada é a Leroy Merlin, que ocupa 14% da área bruta locável do fundo. Essa é a distribuição geográfica, né? O fundo tem imóveis no Nordeste, Sul, Sudeste. E no overview do portfólio, o fundo atualmente tem 17 condomínios logísticos, 148 módulos performados, tem um em construção ainda, né? Tem ali 966 mil metros quadrados de área bruta locável, são 45 locatários, né? De empresa está em 2,9%. Vacância física, vacância financeira numa média de 4%, né? E o que a gente vê é um fundo bem diversificado, né? Eu tenho na carteira, inclusive, eu tenho aí em torno de 5 a 6% da minha carteira de fundo de investimento alocado no XP-PR11. E aqui os imóveis performados, né? O fundo tem diversos imóveis, como a gente viu lá, são 17 imóveis, maioria aqui com 100% de participação, tá? Então baixa o relatório aí, tenta entender um pouquinho do fundo, para quem não conhece, tá? Antes de você investir, se você estiver procurando um fundo de logística, ele entra dentro das minhas características aí, dentro da minha estratégia de investimento em fundos de tijolo, que é de buscar, principalmente nos de logística, fundos mais diversificados ali, como uma parcela mais relevante da minha carteira, tá? Aqui a gente verifica obras de um especulativo extremo, segue aí, né, com tendência de encerramento no segundo semestre de 2023, entrega final, né, entrega total aí das obras do fundo do especulativo extremo. E aqui o detalhamento dos contratos, né, por região. Então a gente verifica mais para baixo aqui estão as vacâncias dentro dos imóveis pertencentes, por exemplo, à região sudeste. Então tem vacância no Cislog Rio, no especulativo e no SBP. Uma vacância até pequena aqui, né, se somada aqui pela relevância e da quantidade de área bruta locável nessa região. Tem um imóvel lá no Cone Multimodal, lá na região Nordeste, em Cabo de Santo Agostinho, 0,6% também apenas, e 2 imóveis monousuários, ambos na região Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não tem vacância, monousuários estão totalmente ocupados. E mais para baixo a gente verifica que fato relevante, o último aí publicado no dia 30, né, que é em relação à expansão lá da Lojas Renner, né? Então o fundo realizou pagamento corrigido de 38 milhões de reais, acrescentou aí mais 11.800 metros quadrados de área bruta locável ao seu portfólio, né? E inclusive já está dentro do contrato atípico que ele tem com as Lojas Renner. E emitiu para isso, né, alguns CRIs aí em relação a essa obra. Bom, mais para baixo a gente verifica então as contas a pagar do fundo atualizado, né? Então tem aqui, agora tem um contas a pagar do CD Unilever, né, que pertence a um fundo de investimento UNE Logistic, que o fundo detém 100% das suas cotas. Então por isso que ele bota aqui no contas a pagar do fundo, né? E outros 4 CRIs agora, né? Emitidos agora em 23, aqui inclusive esses últimos 2 que a gente citou lá em cima, né? Séries 1, que tem uma carência total de 12 meses, esse segundo aqui, a série 2, né? E então o fundo aumentou o seu saldo devedor agora, né? De alavancagem de 335 milhões de reais, em torno de 10% aí dos seus ativos estão alavancados, vamos dizer assim, né? Então o fundo tem uma pequena parcela aí financiada com recurso de terceiros, em torno de 10% dos seus ativos.
Então é isso aí, relatório gerencial do XPLG11, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe suas opiniões aí, seus comentários inclusive, se você também for cotista do XPLG11, compartilhe com a gente aí, tá bom? Eu tenho em torno de 6% da minha carteira alocada no XPLG11, né? Há algum tempo já, sou praticamente mais de 3 anos aí cotista do fundo, desde o início da minha carteira, né? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo, tchau, tchau.